Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, para aprendermos mais da Tua palavra, meu Pai. Te apresentamos as nossas vidas, o nosso entendimento e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Deus, nos dando sabedoria, meu Pai, nos conduzindo e nos ensinando, Deus, para que a gente possa, meu Pai, crescer cada vez mais na Tua presença, para que nós possamos amadurecer espiritualmente falando, Deus, que a gente possa, meu Pai, fazer a sua vontade, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Deus, nos dá sabedoria, nos dá discernimento e nos dá entendimento da Tua palavra, meu Deus. Te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos guardar, meu Deus, que o Senhor continue cuidando, Senhor, de todas as áreas das nossas vidas, vai repreendendo, meu Deus, toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição dessa semana, o título dela é Compromissados com a Evangelização. A gente vai fazer a leitura bíblica que está em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20, que diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, nessa passagem aqui, a gente vê o Senhor Jesus falando com seus discípulos que eles deveriam ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, eles deviam evangelizar todo o mundo, pregar o evangelho para todas as pessoas. E na lição de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre evangelização. E é muito importante que nós tenhamos esse compromisso com a evangelização, porque se hoje eu e você somos convertidos, acreditamos no Senhor Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor, foi porque um dia alguém evangelizou para nós. Porque um dia alguém falou de Jesus para você, alguém falou de Jesus para os seus pais, alguém pregou o evangelho. Então nós devemos levar essa mensagem do evangelho para outras pessoas. E essa parte de evangelizar, de falar que Jesus veio, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus ressuscitou, que Jesus é bom, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Deus do impossível, né? Que Ele pode todas as coisas, que Ele está conosco, é nossa. Mas nós devemos fazer isso com o auxílio do Espírito Santo, porque nós falamos, mas nós não podemos convencer ninguém. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo. Amém? É por isso que a evangelização ela é pentecostal, porque ela depende do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem que agir, o Espírito Santo faz a parte dele, nós fazemos a nossa e o Espírito Santo faz a parte dele. E foi através da evangelização que o evangelho hoje alcançou o mundo inteiro, né? Todas as nações, todos os países, né? Todos os povos, pelo menos alguém, pelo menos parte já ouviu falar de Jesus. Nós devemos continuar pregando, devemos continuar anunciando, porque até com relação à volta de Jesus, a Bíblia diz que primeiro o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Então nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos pregar, nós devemos evangelizar, nós devemos anunciar o evangelho a toda criatura. Amém? E é assim que o reino de Deus cresce, à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus através da evangelização. Então a igreja, ela é a agência do reino de Deus, incumbida com a responsabilidade de anunciar o evangelho, de pregar esse evangelho para toda criatura, que foi o que Jesus disse aqui, né, antes dele subir, ascender aos céus.
E isso vai dar continuidade ao trabalho de Jesus, ao trabalho dos apóstolos, ao trabalho dos discípulos. Nós, como igreja, não podemos parar nunca, nós devemos estar sempre anunciando o evangelho. E aí o primeiro tópico fala assim, a evangelização com prioridade. Então, para nós cristãos, a evangelização é uma questão de vida ou morte e é uma questão de prioridade. Nós devemos priorizar a evangelização, essa divulgação das boas novas de Jesus Cristo. E o evangelho, essa palavra, ela vem de duas palavras gregas. A palavra eu, que é um advérbio, bem, e a palavra angélia, que significa mensagem, notícias novas. Então, a palavra evangelho, ela quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alviceiras. Então, é a mensagem que Cristo salva o pecador. E nós devemos falar isso assim todo o tempo, toda oportunidade que nós tivermos, nós devemos levar a mensagem da boa nova, né? Nós devemos falar de Jesus para todas as pessoas. Porque é só através do evangelho, é só através da evangelização que as pessoas terão a oportunidade de conhecer a salvação através do Senhor Jesus. Amém? Então, o evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, falam da salvação, falam do perdão dos pecados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, ela nos ensina que todos os seres humanos são pecadores e precisam ser reconciliados com Deus. E também fala que não existe salvação sem Jesus. A Bíblia diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então é muito importante nós pregarmos o evangelho, porque não existe salvação sem Jesus. E através do evangelho nós vamos anunciar Jesus para as pessoas. E às vezes a pessoa fala assim, mas fulano é muito bom, mas ele faz muitas coisas boas. Mas se ele não acredita em Jesus, ele não será salvo, porque é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia afirma. Nós precisamos acreditar em Jesus, nós precisamos aceitar Jesus como o único Salvador, porque sem Jesus não existe salvação. O próximo tópico diz assim, uma agência legítima. Então o Senhor Jesus, ele constituiu a igreja como a agência do reino de Deus, responsável pela evangelização, pela anunciação das boas novas aqui na terra. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos, vocês têm que ir, vocês têm que pregar, vocês devem falar, vocês devem anunciar. Então essa é uma responsabilidade da igreja. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos essa responsabilidade de anunciar, de falar. E assim, algumas pessoas dizem assim, mas eu não tenho esse chamado de ser evangelista, né, de evangelizar. Tem um chamado específico. Algumas pessoas, elas têm esse dom da evangelização. Elas desenvolvem técnicas, onde elas estão evangelizando. Então, tem um chamado específico para evangelização. Mas, independente do seu chamado, todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. Como Jesus diz aqui, nós temos que pregar o evangelho para toda criatura, independente do seu ministério, independente do seu chamado. Não importa qual é a sua atribuição na igreja, qual é o seu cargo, se você tiver um cargo, todos são responsáveis pela evangelização. Mesmo aquelas pessoas que não têm nenhuma atribuição, que são apenas aqueles membros que vão assistir o culto, tem essa responsabilidade de evangelizar. Se você conhece a Cristo, se você aceitou a Cristo, se você é cristão, você tem esse chamado, você tem essa responsabilidade de evangelizar, de anunciar o evangelho para todas as pessoas. Sabe por quê? Porque é tão importante nós falarmos, porque somente Jesus é que tem a capacidade, é que tem o poder de transformar a vida das pessoas. A gente sabe que nós também devemos ajudar as pessoas através de caridade, através de doação. Mas quando você faz uma doação para uma pessoa, você não vai mudar a vida daquela pessoa com a sua doação. Você vai suprir uma necessidade ali momentânea. E sei lá, se você o que você doou, quanto que você doou, aquilo ali vai acabar logo. Mas se você apresenta Jesus para a pessoa e ela aceita, Jesus vai mudar a vida dessa pessoa. Então a sua doação não muda, ajuda, alivia o sofrimento, mas só Jesus pode transformar, pode mudar a vida das pessoas. É por isso
que nós temos que fazer doações, fazer caridades, sim, mas nós temos que falar de Jesus para as pessoas, nós temos que falar, olha, existe um Deus que enviou o seu Filho por amor à sua vida, para morrer pelos seus pecados, para te salvar, e Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a sua história, Ele pode mudar a situação que você está vivendo, e como diz aqui, sinais vão acompanhar aqueles que creem na hora da evangelização, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Olha só, quando os discípulos andavam com Jesus, eles andavam com Jesus, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Tem uma passagem de uma mulher reclamando, né, que eles não tinham conseguido libertar a filha delas, porque ela tinha demônio, né, estava possessa. Mas Jesus orou ali e repreendeu e os discípulos não conseguiram. Só que depois que os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo e estavam cumprindo o ID de Jesus, o ID do Evangelho, de pregar o Evangelho a todas as criaturas, eles curavam todos os enfermos. Diz que as sombras, os lenços, os lençóis dos discípulos curavam. Diz que os demônios saíam, que as pessoas eram libertas por causa da atuação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Então, nós temos que cumprir o chamado de Jesus, nós temos que anunciar o Evangelho para toda a criatura, porque existem tantas pessoas que estão sofrendo e Jesus é que pode dar um fim ao sofrimento dessas pessoas. Pessoas que estão sofrendo porque elas não conhecem Jesus, sabe? Porque elas não sabem que existe um Deus que pode transformar a vida delas. E nós temos essa responsabilidade de falar dessa transformação que Jesus pode fazer por elas. Amém? O outro tópico diz assim, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então, a abrangência, a extensão da obra expiatória de Jesus é um debate ao longo dos séculos, né? Porque sempre tem gente que questiona, tem sempre que acha que alguém que acha que é de um jeito, e vem outro fala que é de outro jeito, e sempre fica aquela confusão. E existem algumas pessoas que dizem que a obra de Jesus, né? Jesus morreu por quem? Então, alguns dizem que a obra de Jesus, a expiação, né, o preço que Jesus pagou, ele é limitado. Ou seja, Jesus não morreu por todas as pessoas. Jesus morreu por um grupo específico de pessoas que já está determinado desde a fundação do mundo. Então, que não existe como mudar. São aquelas pessoas que vão ser salvas e ponto. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Nós mesmos lemos. O que nós lemos aqui, ó? O versículo 15 e 16, eu vou ler novamente, que diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Com base somente nesses dois versículos, por quem que Jesus morreu e para quem que nós devemos pregar o evangelho? Para toda a criatura. E aí ele diz que quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê será condenado. Então, qual é a condição para nós sermos salvos? Acreditar. Acreditar no evangelho. E não existe uma limitação. Quem acreditar no evangelho, quem acreditar em Jesus Cristo vai ser salvo. É isso que a Bíblia diz. E tem outras passagens que confirmam isso. João 3,16, por exemplo, que é uma passagem muito conhecida, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha o que diz esse versículo, que Deus ele amou o mundo inteiro, todas as pessoas. E aí ele mandou Jesus, o seu Filho, para morrer. E quem é que vai ser salvo? Qualquer pessoa que acreditar. Então, quem crê será salvo. É isso que a Bíblia nos ensina e é isso que a Bíblia afirma. Aí a gente precisa conhecer a Bíblia, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente lê. Porque a gente fala assim, aí o fulano diz assim, mas eu acredito em Jesus. Mas a Bíblia fala que esse crer, que esse acreditar, ele vem acompanhado de mudanças e transformações. E tem um versículo que diz assim, quem vive em pecado não conhece a Deus. Ou seja, você pode falar que você acredita em Jesus, você pode falar que você teve a sua vida transformada, você pode falar que você vai ser salvo, mas se você vive em pecado, para Deus,
Você não conhece ele, porque se você conhecesse, você teria abandonado as práticas pecaminosas. Amém? Então, assim, quem crer será salvo. E esse acreditar vem acompanhado de mudanças, de transformações. É óbvio que nós pecamos, mas nós devemos nos arrepender e abandonar os pecados que nós cometemos. E é lógico também que nós não somos perfeitos, nós erramos, mas nós temos que buscar essa perfeição e essa santidade. Então nós devemos estar sempre buscando, orando, consagrando a nossa vida ao Senhor. Amém? E o outro tópico ele diz assim: a evangelização local e transcultural. Então o Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas, são responsabilidades da igreja. Atos nos mostra o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando a gente lê o livro de Atos, e não somente o livro de Atos, né? Os outros livros que foram escritos pelo apóstolo Paulo, e a gente vê todas as coisas que aconteceram na vida dele e através dele, a gente percebe a atuação assim do poder de Deus, do Espírito Santo, né? E como é que o Espírito Santo atua. Paulo, nós sabemos que ele foi muito perseguido e que ele foi preso mais de uma vez, mas mesmo na prisão, ele via aquilo ali como uma oportunidade de evangelizar, né? Mesmo quando ele estava preso, ele pregava Jesus para aquelas pessoas. E mesmo sem falar, as pessoas viam Jesus no dia a dia dele, viam Jesus na atitude dele e acabavam se convertendo. E assim tem que ser nas nossas vidas também. As pessoas, elas precisam ver a diferença. Elas precisam ver Jesus nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se comportar, para que elas queiram também esse Jesus para a vida delas, muitas vezes sem nós falarmos, muitas vezes sem a gente nem precisar evangelizar, né? Falar, evangelizar com palavras para essas pessoas, porque elas vão ver o nosso comportamento, a nossa vida, e dessa maneira nós também evangelizamos. Na verdade, essa é a maneira que mais nós evangelizamos, é através da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente trata as pessoas, a maneira que a gente encara os desafios, né? As pessoas estão vendo, as pessoas estão observando, amém? E o que é a evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Então, às vezes a gente não fala, mas a gente age, as pessoas estão vendo Jesus. E foi justamente isso que Jesus fez e mandou que nós fizéssemos também, né? Então nós temos que imitar o comportamento de Jesus, as atitudes de Jesus, nós temos que viver de maneira que glorifique a Deus, nós temos que dar testemunho, né, com ousadia da ressurreição de Jesus. Nós temos que ser diferentes e fazer a diferença onde quer que a gente vá. No nosso local de trabalho, na escola para quem estuda, na família, em todos os lugares que nós estivermos participando, nós temos que fazer a diferença. Então, o trabalho missionário é a evangelização entre pessoas de cultura diferente na nossa. Então, a evangelização é quando você evangeliza aqui, no seu local, onde você mora, na sua cidade, né, nas pessoas que estão ali ao seu redor. Missão é quando você vai para uma outra cultura, para um lugar diferente, mas também com o objetivo de evangelizar. A mensagem é a mesma. É necessário você ajustar e adaptar as estratégias para aquela cultura ali, para aquele grupo, né, que você está levando a mensagem do evangelho. Então, se você vai para outro país, se você vai para outro estado, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país muito grande, de um estado para outro pode mudar demais a cultura, a maneira das pessoas falarem, né, de se comportarem em tudo. Então a gente precisa adaptar, né, o nosso vocabulário, as estratégias para que a gente possa alcançar aquelas pessoas, amém? Mas é muito importante que a gente leve essa mensagem para todas as pessoas. E muitas vezes a gente tem assim um certo receio, porque existe críticas à evangelização, especialmente a povos assim de culturas específicas. O cristianismo, ele não tem o objetivo de
padronizar o mundo e nem destruir as culturas. A mensagem do evangelho, ela é universal. Então a pessoa, ela pode adorar a Deus, servir a Deus dentro da cultura dela. Amém? No dia, né, do triunfo de Cristo, né, quando Jesus voltar e todas as coisas acontecerem lá do Apocalipse, né, que diz que vão acontecer, cada povo, cada etnia, cada cultura vai se apresentar diante de Deus conforme a sua própria cultura, porque foi assim que Deus criou, né, essas pessoas. Mas nós não podemos deixar de evangelizar nenhum povo, nenhuma cultura, porque a Bíblia fala que nós devemos pregar o evangelho para toda a criatura. E só quem crê é que vai ser salvo. E não é justo que a gente deixe de evangelizar um povo específico, porque o mundo não quer que essa cultura, que esse povo seja evangelizado, e se eles não forem evangelizados, eles não terão a oportunidade de serem salvos. E o Senhor Jesus vai cobrar isso de nós. Então nós temos sim que pregar o evangelho para toda criatura, independente do povo, independente da cultura, independente da origem, independente de qualquer coisa. Amém? E o desafio de hoje. A Bíblia diz lá em Mateus 13, 38, que o campo é o mundo. E não disse que o campo é Jerusalém, nem que o campo é a Judéia ou Roma, nem a minha cidade, nem os Estados Unidos, nem o, sei lá. Não fala de um lugar específico, diz que o campo é o mundo. Não disse também para pregar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois em outros lugares. Ele fala o quê? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que você deve pregar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não precisa ser primeiro num lugar e depois no outro. Se fosse assim, até hoje o evangelho estaria restrito a poucos lugares. É porque pessoas se espalharam pelo mundo inteiro pregando ao mesmo tempo, é que o evangelho se espalhou como tem se espalhado. E quanto mais a gente prega o evangelho, quanto mais a gente fala de Jesus, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, mais pessoas vão aceitar a Cristo, mais o reino de Deus cresce. E quanto mais pessoas compromissadas com Deus existirem em uma cidade, em um país, em um estado, melhor será aquele local. Imagina uma cidade cheia de pessoas convertidas a Deus de verdade, obedientes à palavra do Senhor, sabe, sendo justas, sendo honestas, trabalhando, colaborando, pregando o evangelho, orando. Olha a potência dessa cidade. Imagine um país assim, imagine o mundo inteiro assim. Então nós temos que evangelizar. É a evangelização que vai mudar o nosso país. É a evangelização que vai mudar a nossa cidade, que vai mudar o nosso estado. A gente vê no mundo hoje em dia, né, na política, tantas coisas acontecendo, e existem coisas que, assim, humanamente falando, a gente não pode fazer nada, mas nós podemos orar. Nós podemos mudar através da oração. E quanto mais pessoas orando, mais poderosa será a nossa oração. E quanto mais pessoas convertidas, mais pessoas orando nós teremos e mais poderosa será a oração e o agir de Deus no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro. Amém? Por isso que a evangelização ela é tão importante e nós temos que ter esse compromisso com Deus. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova. Amém? Então, assim, nós como cristãos, nós temos uma grande responsabilidade, que é de pregar o evangelho. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei pregar o evangelho, eu não tenho esse dom, eu não sei falar. Todo mundo sabe pregar o evangelho.
Todo mundo sabe falar que Deus amou o mundo, que Deus enviou Jesus, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Todo mundo consegue fazer isso. Todo mundo consegue falar que Deus é bom. Todo mundo consegue falar que Jesus salva, que Jesus te ama. Então nós temos essa responsabilidade de evangelizar e nós temos que fazer isso. E é por isso que é importante nós orarmos, né? Pedimos para o Senhor nos capacitar, para que quando a gente fale, o Espírito Santo haja junto e convença aquela pessoa da verdade, da palavra de Deus, né? Porque só assim é que vai haver libertação, é que vai haver transformação, é que vai haver conversão verdadeira. Amém? Então vamos orar hoje por esse propósito que nós estamos, né? Pedindo ao Senhor que venha batizar com o Espírito Santo e nos capacitar para tudo, para toda a obra que o Senhor quer com as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, meu Deus, nós te apresentamos as nossas vidas, Senhor. E nós sabemos, Deus, nós temos estudado na Tua Palavra tantas coisas, Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas, tantas responsabilidades, meu Pai, tanto que o Senhor quer nos usar. E nós pedimos, Deus, que o Senhor venha nos capacitar, meu Deus. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha nos encher, meu Pai, com o Teu Espírito Santo, com a Tua unção, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, Deus, e que vidas sejam batizadas, que vidas sejam transformadas, Deus. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar os dons do Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Deus, nos capacitar, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus. Que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar coragem, nos dar ousadia, nos dar intrepidez. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que está impedindo, Deus, toda incerteza, toda insegurança, toda dúvida, e coloca fé nos nossos corações e ousadia, meu Deus. A Tua palavra diz, meu Pai, que se nós crermos, nós seremos salvos, meu Pai, que se nós crermos, todos esses sinais vão nos acompanhar, e nós cremos, Senhor, e tomamos posse, e acreditamos, Deus, que o Senhor é conosco, e que os enfermos serão curados, meu Pai, que os cativos de Satanás serão libertos, meu Deus, e que vidas serão salvas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.